Mais uma vez saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Abramos nossas Bíblias novamente na segunda carta do apóstolo Paulo, Timóteo, que diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Amém? O Senhor nos dá uma palavra nesta noite exatamente diante desse princípio de ano. Deus nos dá uma nova chance em termos mais um ano em nossas vidas. Amém? Você está grato a Deus? Pode parecer, amados irmãos, que nada mudou. Pode até parecer que só passamos de um ano para o outro, como passamos todos os dias de um dia para o outro. Mas não. Se passaram 365 dias, um ano, o que marca o final de um tempo determinado. Muitas das vezes nós podemos olhar para essa situação de uma forma simples, mas quando nós esperamos algo de Deus, quando nós buscamos o novo de Deus em nossas vidas, isso pode nos remeter a algo de uma nova chance de Deus para as nossas vidas. Então não é algo simples, é algo que Deus ele nos concede mais um ano em nossas vidas. Amém, irmãos? Não é algo simples. Se a gente pergunta a um estudante que reprovou, não é? E vai ter que novamente estudar as mesmas coisas. E isso não é algo tão simples. Ele vai ver o quanto ele perdeu. Para nós, amados irmãos, que estamos em um país tão necessitado de algo novo, de coisas boas para este país, nós estamos em um ano eletivo e esperamos algo da parte de Deus, principalmente sobre a vida desta nação. Então é uma bênção, melhor dizendo, que Deus ele nos concede. Passamos para um novo ano, amém? O que é certo mesmo, irmãos, é que dentro dessa nova chance, desse novo ano, dessa bênção que o Senhor nos dá, nós deveremos em tudo, diante de tudo, mantermos a fé. Como é que você chega aqui nesta noite, no âmbito da fé? Como vai a tua fé? Como está a tua fé diante de mais um ano que o Senhor ele te dá? Talvez o ano de 2017 não foi um ano fácil para a tua vida, e quem sabe a tua fé esteja abalada, e há sim uma necessidade de tantos, aquele que teve um ano de bênção, de permanecer com essa fé inabalável, como esse que chegou aqui destroçado pelas adversidades da vida, manter a fé. Uma certeza, amados irmãos, nós já temos, porque o próprio Jesus ele disse que no mundo nós passaríamos por aflições, amém? Infelizmente é uma certeza saber que neste ano vai vir sim as lutas, vai vir sim as provações, vai vir sim a dor, o choro, mas Jesus diz uma coisa, ele não termina só declarando que vai vir problema, situação difícil, ele diz assim: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quantos estão em Cristo aqui? A palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores se estivermos em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13, ele diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. E ele diz aquela palavra tão célebre que todos nós conhecemos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Podemos todas as coisas, podemos sim passar pelas alegrias, mas também pelas adversidades, se estivermos sendo cada dia, a cada instante, fortalecidos por esse Deus maravilhoso. E quando nós olhamos para este conselho de Paulo a Timóteo, nós vamos ver que Paulo agora está
instruindo a Timóteo agora nessa segunda carta, de uma forma mais direta, de uma forma mais individual. Não é à toa, amados irmãos, que a base desta carta está lá no capítulo 2, versículo 15, quando Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo, amados irmãos, vai se dirigir diretamente ao seu filho amado na fé, Timóteo. Ele vai instruir a Timóteo diretamente a como se comportar, como viver diante da grande responsabilidade que havia sobre ele. E nesta noite, o Espírito Santo, ele nos traz aqui, diante deste início de ano, dizendo assim: é necessário rever os conceitos, é necessário observar bem a responsabilidade que há sobre a sua vida, para se apresentar diante de Deus durante todo o ano aprovado. Aprovado diante de Deus. Louvado seja Deus. Timóteo estava vivendo em um tempo de muitas dificuldades, em um tempo de apostasia. Então Paulo, ele vai instruir ao seu filho exatamente para que ele viesse a ser estimulado a manter a fé diante dos grandes desafios que ele enfrentaria pela frente. Será que você nessa noite chega aqui dentro dessa perspectiva de estar estimulado a manter a fé, a dizer: eu sou um servo de Deus, eu exalto a Deus, a minha vida é para a glória de Deus? Será que você chega aqui nesta noite com esse desejo, com um sabor na boca de dizer: eu vou vencer mais um ano que eu vou demonstrar a glória de Deus sobre a minha vida? Como é que você chega aqui, meu amado, minha amada irmã? Então Paulo vai instruir a Timóteo a estimular a sua fé com pontos tão necessários para as nossas vidas. Nós estamos vivendo também um tempo muito difícil, amados irmãos. Um tempo também que se iguala àquele tempo de apostasia, onde as pessoas não entendem muito bem a fé, se negocia a fé, se brinca com a fé. Nós estamos vivendo em um tempo que a verdade, para muitos, ela é relativa, ela pode ser uma verdade para mim, mas não ser para o outro. Um relativismo muito grande, um humanismo muito grande, onde se tira Deus do centro e se coloca o nosso eu ou o eu humano. Muito ceticismo diante das verdades da palavra de Deus, entre outros desafios. Da mesma forma que Timóteo atravessava um tempo difícil, a igreja nesses últimos dias atravessa também, sim, um tempo difícil. E quem somos nós diante dessa adversidade, deste tempo difícil? O Senhor nos traz aqui, o Senhor nos reúne aqui para dizer o que Ele quer de nós, para dizer como nós podemos estar de verdade, de fato e de verdade, segundo a sua vontade, ou seja, as nossas vidas seja tão somente para a alegria, para louvor do nosso Deus. A manutenção da fé, meus amados irmãos, é algo de suma importância para nós, amém? Algo de suma importância para o servo de Deus. Ela é a base para uma vida com êxito diante de Deus. O escritor aos Hebreus, ele já diz no capítulo 11, versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então Paulo vai instruir a Timóteo. E como já falei, o Espírito nessa noite a nós, para que nós possamos dirigir a nossa vida para aquilo que de fato vai nos fortificar,
para aquilo que de fato vai nos levar ao centro da vontade de Deus. E neste capítulo, nessa pequena passagem onde nós lemos, tem alguns pontos aqui tão necessários para as nossas vidas. A primeira exortação, o primeiro aconselhamento de Paulo a Timóteo está no versículo 1, que ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Amados irmãos, se nós quisermos de fato mantermos a nossa fé, uma fé genuína, uma fé que agrada a Deus, essa fé ela deve ser cada dia, a cada instante, fortificada pela graça que está em Cristo Jesus. A graça que está em Cristo Jesus. O que é a graça? A graça, meus amados, é o favor de Deus para conosco. É o favor imerecido que nós não merecemos de Deus, que Ele nos concede. E diante disso, essa graça, ela deve a cada dia nos fortificar, porque nós não somos merecedores desta graça. Nós não somos merecedores deste favor. Então, diante desta consciência, diante dessa sabedoria, devemos entender: eu não mereço, mas Deus, Ele me amou. Eu não mereço, mas Deus, Ele enviou o seu Filho unigênito para morrer por mim. E essa graça, a cada dia, ela deve nos fortificar, ela deve nos alegrar a mantermos a nossa fé a cada dia, exaltando a Deus, louvando ao nosso Deus. Paulo, amados irmãos, escrevendo a carta aos Romanos, ele vai, no passo a passo, ele vai demonstrando o tamanho desta graça. Ele vai explicitando o quão grande é esta graça. Porque nos primeiros capítulos ali daquela carta, ele vai mostrando o quanto nós somos imerecedores, não merecemos esta graça. No capítulo 3, 23, ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, toda a humanidade pecou e separada está da glória de Deus. Que terrível coisa se nós não soubéssemos o depois disso, ou a atuação de Deus diante da sua graça. Eu sou um miserável, pecador e separado de Deus. Ele continua dizendo no capítulo 5, versículo 12: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por causa do ato de Adão, e diante daquele ato de desobediência, toda a humanidade pecou. É pecadora, é descendente ou herda aquele ato pecaminoso. Mas no capítulo 6, versículo 23, ele vai continuar falando e explicitando essa graça maravilhosa sobre nossas vidas. Ele vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte. A retribuição por sermos pecadores é a morte. Mas não termina por aí, ele continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é graça. É saber que eu estava perdido e sem nada que eu pudesse fazer para sair desta situação. E um Deus maravilhoso olha para mim, olha para nós e diz assim: eu vou enviar a minha graça sobre a tua vida. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Quantos dão glória a Deus por isso? Aleluia. O próprio apóstolo Paulo, que está instruindo a Timóteo, certa feita estava orando a Deus, dizendo: Senhor,
Afasta de mim esse espinho na carne, tira de mim esse espinho na carne. A Bíblia diz que Paulo ora 3 vezes, suplicando ao Senhor: tira de mim esse espinho. Não sabemos o que era esse espinho, mas eu quero te dizer que espinho na carne dói. Amém, irmão? Pode ser do tamanho que for, dói. E Paulo está suplicando a Deus ali: tira o espinho na carne. E lá, na segunda carta aos Coríntios, ele vai ter uma resposta de Deus, dizendo assim, que a sua graça lhe bastava. Paulo, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta, porque a minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. Nessa noite, amados irmãos, o Senhor está dizendo assim, que a graça dele nos basta. Amém, irmãos? A graça dele nos basta e a força dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quanto mais nós somos fracos, quanto mais nós somos judiados por essa vida, mais o Senhor vai revelando a sua graça, e essa graça ela deve cada dia, cada instante nos fortificar e exaltar o seu nome sobre as nossas vidas. Aleluia. O povo de Israel estava chorando, lamentando, depois de ter voltado do cativeiro babilônico. Estavam ali diante da palavra de Deus, olhando o quanto eles foram negligentes, o quanto eles deixaram de lado em fazer a vontade de Deus. Estavam diante da palavra de Deus, e a Bíblia diz que eles choravam diante da ministração da palavra. E Neemias, junto com Esdras, vai dizer assim: por que vocês estão chorando? A alegria do Senhor, ou seja, a graça do Senhor é a tua força. Amém, irmão? A alegria, a graça do Senhor é a tua força. Você pode dizer isso ao seu irmão aí do lado: a graça do Senhor é a tua força, meu amado. A graça do Senhor é a nossa força. Devemos nos fortificar nesta graça. Louvado seja Deus. O outro ponto, amados irmãos, está no versículo 2. Que diz assim: e o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Quando nós, irmãos, conhecemos essa graça, vivemos essa graça, não tem como nós ficarmos calados, amém? Mas a cada dia, aonde nós chegamos, aonde nós estamos, devemos ser transmissores desta graça, desse evangelho que nos alcançou, dessa boa notícia que nos alcançou. Nós agora somos atalaias do Senhor. E Paulo está dizendo a Timóteo que ele devia transmitir a outros. Ou seja, não seja egoísta, mas transmite a outros essa graça que te alcançou. Louvado seja Deus. E este é o outro ponto: ser transmissor do evangelho de Deus. Paulo era um grande exemplo para nós, porque diante de muitas e muitas situações, adversidades, Paulo ele não cessou de falar do amor de Deus. Ele vai dizer: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Terrível coisa, irmãos, é um crente de boca fechada. Um crente que não fala do amor de Deus. Um crente que não expressa o amor de Deus. A cada dia, a cada instante, nós somos chamados para não só viver, mas para sermos transmissor deste amor, desse evangelho, porque Jesus ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda e qualquer criatura. Mas ele não disse isso só ao pastor Edivan, só aos presbíteros da igreja. Ele diz a todo aquele que é discípulo dele. Todo aquele que é discípulo dele deve anunciar, deve dizer o quanto é maravilhoso estar nessa graça maravilhosa. Ser transmissor da graça.
Paulo, junto com seu companheiro Silas, depois de ter pregado o evangelho em praça pública, ter diante da autoridade que havia sobre as suas vidas, no nome de Jesus liberto aquela mulher, foi chicoteado, foi humilhado em praça pública, agora está dentro de um cárcere, podia estar revoltado por aquela situação de humilhação, aquela situação terrível que os abateu, mas a Bíblia diz que por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. E Deus, diante da sua grandiosa graça, faz um terremoto ali naquele lugar. O carcereiro, diante da grande responsabilidade que havia sobre a sua vida, viu que todos estavam libertos e tentou tirar sua própria vida. Mas Paulo impediu aquele suicídio. E ele vai perguntar: o que eu faço para provar disso que vocês estão provando também? Como é que eu faço para viver conforme vocês estão vivendo esse sobrenatural de Deus? E Paulo poderia dizer assim: não, pega essa espada e tora o teu pescoço mesmo, porque tu é participante do mal que fizeram comigo, contra mim. Mas ele diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Paulo não cessava, amados irmãos, de falar do amor de Deus. E Paulo está instruindo a Timóteo que ele deveria transmitir o testemunho do evangelho, dos feitos de Deus a pessoas idôneas, para que esse pudesse também assim transmitir a outros. Não fecha a tua boca nesse ano de 2018. Ser um evangelista, ser um cooperador de Deus. Louvado seja Deus. Eu fico maravilhado quando eu leio os evangelhos e paro naquela parte onde Jesus vai até Gadara, e estava ali aquele homem possesso por uma legião de demônios. Milhares de demônios se apossavam daquele homem. A Bíblia diz que ele vivia nu, entre os sepulcros, isolado da sociedade. Ninguém mais dava jeito naquele homem, mas Jesus foi até ele. Jesus libertou aquele homem. Jesus trouxe a dignidade sobre a vida daquele homem. E ele deseja seguir a Jesus. Jesus, deixa eu ser mais um discípulo teu. E Jesus diz assim: não, vai e prega aos teus. A Bíblia diz que aquele homem ganha uma Decápolis, ou seja, 10 cidades aquele homem ganhou para Jesus Cristo, porque ele entendia a grande graça que o alcançou, e não tinha como ele ficar calado, mas não, ele deveria sim expressar a grande graça do Evangelho sobre a sua vida. Quem é você na casa do Senhor? Quem somos nós na casa do Senhor? Abra sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12 em diante, diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões não é os meus lazeres, não é as minhas férias em Miami, mas as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Até aí, amados irmãos, a minha e a tua atitude em falar do Evangelho, do amor de Deus em toda e qualquer situação, vai alegrar outros, vai alegrar a outros, vai motivar a outros a falar mais confiadamente daquilo que é servir ao nosso Deus. Então seja um transmissor do Evangelho. O outro ponto que Paulo vai dizer está no versículo 3 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Ele diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado
de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E ele diz: pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compensação em todas as coisas. Paulo, amados irmãos, vai dizer que Timóteo precisaria, e nós também precisamos ser disciplinados. Amém? A disciplina deve estar em nossas vidas. Quem sabe você está motivado por ser um início de ano, ele diz assim: eu vou para a doutrina. Eu vou para a doutrina. Mas quem sabe que no passar do ano, do ano, não é? As adversidades, o cansaço vai vir, porque vai vir. E você começa a deixar de vir. Você começa a deixar de vir para a escola bíblica dominical. Você deixa de ser um dizimista na casa do Senhor. Você deixa de ser um cooperador na casa do Senhor. Mas Paulo está dizendo que Timóteo precisaria ser disciplinado em todo o seu agir, em todo o seu proceder, em todo o seu procedimento, em todas as suas atitudes. Eles precisavam ser constantes naquilo que ele entendia que era o melhor para ele, em servir ao evangelho, em ser um evangelista, em ser um propagador do evangelho do Senhor, em ser um servo do Senhor. É por isso que ele vai usar 3 exemplos: um soldado, um atleta e um lavrador. Um soldado que é soldado, ele não pode ser um soldado indisciplinado. Um soldado, para ser soldado, ele deve ser disciplinado. Ele tem hora para pegar, ele tem hora para estar de pé, fardado. Ele deve estar sempre adequado diante da sua função de ser um soldado. Um atleta, para ser atleta, amados irmãos, ele precisa em tudo ser disciplinado. No que come, na hora que dorme, não é? Porque ele sabe que o corpo dele é o seu instrumento de trabalho. E ele não pode, de forma nenhuma, ser indisciplinado, comer de tudo, fazer de todas as coisas, mas ele sabe o que ele precisa por ser um atleta. Interessante que esses dias eu estava vendo um testemunho de um jogador que foi campeão brasileiro desse último campeonato. Foi um dos artilheiros, mas outrora a sua vida estava totalmente destroçada, porque exatamente ele estava em indisciplina. Ele era um indisciplinado. Ele começou a ir pelas baladas, ele mesmo testemunha isso. Ele começou agora a não preservar o seu corpo e o seu futebol, tão necessário para a sua vida, começou a cair. E ele caiu em um pandemônio. Ele disse que o seu casamento agora estava na ruína, estava a ponto de ser acabado. Mas um dia ele encontrou Jesus. E diante dele ter encontrado Jesus, ele foi motivado novamente a voltar a fazer aquilo que um verdadeiro atleta precisa fazer. Deus deu a ele uma nova oportunidade em um clube desse país, um dos maiores clubes desse país. E ele não só foi campeão, como foi o artilheiro, sendo um dos maiores jogadores desse campeonato. E ele conta o seu testemunho, porque ele voltou a ser disciplinado, porque o Senhor agora estava sobre a sua vida. O Senhor estava sobre ele, o seu casamento agora é uma bênção. E Deus o abençoou grandemente. Assim também deve ser em nossas vidas. Muitas das vezes a gente quer muito de Deus e damos pouco a Deus, damos nada. A Bíblia diz que nós vamos encontrar ao Senhor quando o buscarmos de todo o nosso coração. Às vezes a gente quer dar
99,9% do nosso coração, o Senhor diz: eu não estou nesse negócio. Mas quando nós damos tudo ao Senhor, o Senhor vai se manifestar como um grande sobre a mim e sobre a tua vida. O Senhor, Ele nos chama para sermos crentes disciplinados, crente que sabe o que quer na casa do Senhor, crentes que sabe que quer viver o melhor daquilo que Ele tem para nós, mesmo diante de um mundo tão difícil. Deus tem o melhor para os seus filhos. Louvado seja Deus. E o quarto e último conselho de Paulo a Timóteo está no versículo 8 a 10, que diz assim: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Louvado seja Deus. Para nós estimularmos a nossa fé neste ano, a cada dia, a cada instante, nós precisamos nos lembrar de Jesus crucificado. Aquele Jesus, um Jesus, não um Jesus que está sendo pregado aí à torto e à direita, um Jesus que não tem muito a ver com o verdadeiro, genuíno evangelho. Mas Paulo está chamando a atenção de Timóteo: lembra-te de Jesus ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Paulo está dizendo que esse Jesus precisava ser aquele que morreu, mas também ressuscitou. Quando nós olhamos, irmãos, e relembramos a cada dia essa história, esse acontecimento, essa grande demonstração de amor por nós, pecadores, isso vai nos motivar a nós estarmos com a nossa fé a cada dia fortificada, vibrante, uma fé genuína, uma fé pulsante, não uma fé arrastada, não uma fé que não produz nada. Mas quando nós olhamos para Jesus, que morreu, mas ressuscitou de entre os mortos, isso vai nos trazer alento, isso vai nos trazer força, isso vai nos trazer aquilo que nós precisamos para caminhar nessa caminhada tão difícil que está proposta para mim e para a tua vida. Lembra-te de Jesus, mas Jesus que ressuscitou de entre os mortos, aquele que morreu, deu a sua vida por nós, pecadores, mas ressuscitou no terceiro dia. Esse Jesus, ele precisa ser o ressuscitado dentre os mortos. Ele precisa ser aquele que é descendente de Davi, diante da promessa messiânica. Ele deve ser o descendente de Davi. E Paulo diz assim: segundo o meu evangelho. Ousadamente ele diz assim: segundo o meu evangelho. Porque muitos evangelhos estavam sendo pregados naquela época. Mas Paulo era chamado de Deus. Paulo era apóstolo de Deus. E tinha o verdadeiro, genuíno evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é qualquer tipo de evangelho que vai nos levar aos céus. Não é qualquer tipo de evangelho que vai nos motivar, nos estimular a mantermos a nossa fé. Mas é o evangelho que demonstra que Jesus é ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi. Esse é o verdadeiro evangelho. É o Jesus, irmãos, que morreu por nós pecadores. E Jesus, ele vai dizer nos evangelhos que o discípulo, ele não é maior que o Senhor. Se o Senhor passou por adversidades, o discípulo vai passar também. Amém, irmãos? Se o Senhor passou por adversidades, nós iremos passar também, mas nós devemos olhar e nos lembrar dele, assim como Paulo estava dizendo a Timóteo. O Senhor nos diz nesta noite: lembra-te do Senhor, que morreu, mas ressuscitou em vitória. Nós iremos padecer nesta vida, sofrer nesta vida, mas nós iremos ressuscitar em glória, porque ele ressuscitou primeiro. Ele é o primogênito
E devemos nós, a cada dia, estarmos fundamentados nesta verdade. Louvado seja Deus. E Paulo, irmãos, vai encerrar estes aconselhamentos diante de um desejo que Timóteo estivesse ali estimulado com a sua fé, ou estimulando a sua fé. Ele diz assim: fiel é esta palavra. Amém, irmãos? Esta palavra não é uma palavra do presbítero Cláudio, mas essa palavra é a palavra de Deus. E Paulo está dizendo aqui: fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Mas se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Estamos em um início de mais um ano, irmãos. Que essa fé ela possa estar revigorada dentro do teu peito. Que você esteja motivado a viver para a glória de Deus, a tua vida para a glória de Deus. E essa vida ela deve refletir em outras pessoas que estão tão necessitadas de viver tudo isso que nós vivemos neste lugar. Dia após dia, ano após ano, o Senhor tem nos dado graça. É bom estar aqui, nos derramarmos na presença do Senhor. Mas isso deve ser com verdade. Quando isso é com verdade, isso vai ter frutos, isso vai ter reflexo da glória dele que está sobre as nossas vidas. Que Deus, pois, nos abençoe. Que Deus nos encha de graça neste ano e nos dê as suas bênçãos. Amém?